serve a reflexão filosófica acerca da moral? Porque muitas vezes tem normas morais que a gente considera óbvias, mas que a partir de um certo momento elas passam a não ser tão óbvias, né? Passam a ser contestadas. Pensa, por exemplo, para fazer um exemplo próximo, né? A maneira em que se pensaram, que sempre se pensou nas relações familiares, né? Ou nas relações conjugais, em geral, aquela que se chama de ética sexual, por exemplo, né? Sempre certos princípios éticos foram considerados válidos universais e hoje estão sendo questionados. Estão sendo questionados por quê? Porque justamente os tempos mudam as sensibilidades e às vezes se percebe também que aquilo que era considerado a normalidade ou a norma não é normal, não é a norma, simplesmente foi estabelecido que fosse, né? Pode até resultar numa forma de opressão, né? Volto ao exemplo, para fazer um exemplo menos polêmico, né? Dos modelos clássicos de vida boa, né? Sei lá, da antiga Grécia, o ethos guerreiro, sei lá, dos heróis homéricos. Hoje ninguém defenderia esse modelo como um modelo válido, né, de uma ideia de que existem indivíduos que por nascimento são superiores a outros, essa ideia de aristocracia de sangue, ou pensem na importância, na relevância do conceito de honra na sociedade europeia, e não somente europeia, né, mas ao longo dos séculos. Hoje em dia ninguém dá toda esta importância à honra, a ideia de um duelo por honra, por exemplo, hoje seria bastante indefensável, mas por muito tempo a ideia de que se alguém ofende sua honra, você tem o direito, aliás, o dever, né, de desafiar o outro a um duelo, isso era uma norma, sobretudo se você pertencia a certa classe social, isso era uma norma considerada válida. Hoje em dia a gente questiona, né? E, sobretudo, existem problemas éticos novos, né, que surgem, por exemplo, em relação à questão do meio ambiente. A gente está destruindo o meio ambiente. Isso levanta a questão não somente do que devemos fazer em relação a nós, né, a nossa sobrevivência, mas também às gerações futuras. Aí surge a questão: as gerações futuras têm direitos? Temos deveres perante as gerações futuras? Isso era uma pergunta que antigamente não se fazia, ou se fazia de outra forma, né? Era mais a ideia de que se tinha a ideia de que tipo de mundo vamos deixar às gerações futuras, mas isso agora virou uma questão bem concreta. Vamos deixar mundo? Vai ter mundo para as gerações futuras? Ou pensem nas questões éticas que surgem com os avanços tecnológicos. A questão da clonagem, né? Se podemos clonar seres humanos, né? Isso é legítimo? Isso é lícito moralmente? Ou pensem nas questões da manipulação genética. Né? Podemos manipular os genes para que a criança nasça com determinadas qualidades? Aí tem todo um debate, porque uma coisa é você fazer intervir no patrimônio genético de um nascituro para eliminar os genes de uma doença crônica. Eu sei que esta criança vai nascer com genes que provavelmente vai levar ela a ter uma vida muito ruim, vai ter uma doença, sei lá, autoimune, então manipula estes genes de maneira que ela não tenha essa doença. Outra coisa, por exemplo, é você colocar genes nesta criança para que ela desenvolva certas qualidades, né, ou certos talentos que ela não teria. Essas são questões que surgem ao mudar do mundo, né? Como há um avanço tecnológico, temos que... Ou vejam a questão da inteligência artificial, né? Como nós vamos lidar com a inteligência artificial? Ela tem personalidade, não tem? Acaba tendo uma personalidade moral ou não? Isso é um tema muito debatido hoje em dia. Então, eu diria que a reflexão filosófica é necessária porque cada vez mais nos deparamos com cenários inéditos. E aí precisamos refletir, né? A tarefa do filósofo é ajudar essa reflexão, né? Então, não somente questionar a moral
tradicional, né? Mas também pensar os desafios que os novos cenários nos apresentam. Legal. Alessandro, como nasceu a revista Ética? Isso tu deveria perguntar ao meu colega Darley, né, Darley, professor Darley Dallagnol, foi o primeiro que teve esta ideia lá em 2002, justamente com a ideia de fundar uma revista. Na época não tinha tanto, assim, quase não havia revista eletrônica, né, quase tudo era impresso. Era a ideia, então, de ter uma revista eletrônica para favorecer o acesso ao saber, né, porque a revista impressa só se encontra na biblioteca, fundamentalmente. Não se vende na banca as revistas acadêmicas, né? Você não encontra numa banca de jornal, nem numa livraria. Você tem que fazer uma subscrição, né? Ou, justamente, ir para uma biblioteca, normalmente uma biblioteca universitária. A revista eletrônica é um clique, né? Então, como já começava a difusão do web, né, da internet como fonte também de acesso ao saber, a ideia foi justamente de criar esta plataforma para uma reflexão filosófica, e de fato o impacto foi bastante grande sobre a comunidade acadêmica, e não só, né? Alguns artigos da nossa revista até foram citados em decisões do STF, sobretudo aqueles de caráter de bioética, né? Aqueles sobre as células-tronco, etc., né? Porque justamente é um material que é disponível para todos, né, de fácil acesso e de ótimo nível, porque os autores são normalmente pesquisadores de renome, né, pesquisadores experientes. A política também de publicação da revista é bastante rígida, como todas as revistas científicas. Então, há uma avaliação cega por pares, enfim, é anônima, obviamente, né? Então, cada artigo publicado passa pelo crivo, né? Não somente do editor ou da editora, mas também dos pareceristas, das pareceristas, né? Então, isso garante, né, o valor científico dos artigos. Ok. Alessandro, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu queria concluir com uma última pergunta. Gostaria que você comentasse a relação entre ética e política. Vamos dizer assim, eu vou começar com com nacional, aliás, não com nacional, da mesma cidade, né, que é o Maquiavel, né, ele também era de Florença. O Maquiavel é conhecido, entre outras coisas, porque... Alessandro, desculpe, ele era uma espécie de embaixador de Florença. Ele não era uma espécie, ele era, entre outras coisas, né? Porque ele trabalhava, digamos, no Itamaraty de Florença, né? Isso. Ele trabalhava na segunda chancelaria da República, que era o Ministério das Relações Exteriores. E várias vezes ele foi enviado como representante da República, né? Florença era uma cidade-estado, né? Era uma cidade-estado. Era uma das maiores, das mais importantes, né, na Itália. E... embora na época em que Maquiavel entra no governo, ela passa por um período de relativa crise, né, de decadência, comparado ao que Florença tinha sido nos séculos anteriores, onde ela foi uma potência de nível europeu, né. Mas, enfim, Maquiavel faz uma distinção bastante clara não entre ética e política, ou entre moral e política, né, mas entre, digamos, aquela que nós chamaríamos de ética individual e política. Ou seja, ele diz, a política obedece a critérios que são diferentes dos critérios da ética individual. Isso significa que o homem político, o príncipe, né, por exemplo, mas não somente o príncipe, isso é uma coisa que vale também para... que, claro, ele escreve esta obra conhecida, né, que é O Príncipe, mas ele não fala não escreve somente pensando num príncipe, ele pensa também num governante de uma república, como era Florença na época. O homem político, então, de vez em quando, tem que fazer coisas que vão contra
os seus valores morais, aquela que é a sua ética individual, mas que, porém, são necessárias para o bem da República, para o bem comum. Por isso ele deve estar disposto a ser malvado, mas malvado, de novo, do ponto de vista da moral individual, né? Mas isso não significa que, então, ele pode agir de forma imoral. Na realidade, existe uma moralidade que, porém, é moralidade política, tá? Então, para Maquiavel, não é que qualquer... por exemplo, Maquiavel nunca disse que o fim justifica os meios, né? Sempre lhe é atribuída esta sentença, ele não falou isso. Mas, de certa maneira, poderíamos dizer que, de fato, existem fins que justificam quase todos os meios. Mas estes fins não são, por exemplo, o poder em si ou a riqueza. Ou seja, um político que viola as normas morais só para manter o poder ou se enriquecer, para Maquiavel é uma figura desprezível, né? Ele cita exemplos deste tipo. Eles são tiranos e podem ter até virtude, no sentido em que ele dá o termo, né, que é habilidade, prudência, capacidade de ler o momento de agir na maneira mais certa, mais adequada, mas eles não são figuras que merecem ser imitadas. Quem merece ser imitado é aquele homem de governo, homem de Estado, aquele homem político que pensa no bem do seu país ou do seu povo. Então, o que justifica ações que, segundo a moral tradicional, são imorais, mentir, enganar, etc., trair, né, são somente aquelas ações que resultam numa maior felicidade, num maior bem-estar para a comunidade política, a qual, finalmente, o homem político serve, né. Então, a relação é um pouco esta, né? De fato, na ação política, muitas vezes você é obrigado a tomar atitudes que, do ponto de vista de uma moral puramente individual, são difíceis de ser justificadas. Mais uma vez, mentir, simular, dissimular, né? Fingir que você pensa uma coisa ou fingir que você não pensa uma coisa, tratar com pessoas com as quais você não concordaria em nada, né? Mas você faz isso por quê? Porque justamente é a única maneira, às vezes, sobretudo numa democracia, né, de conseguir governar, né, de estar no poder, mas, de novo, o poder utilizado para o bem público. Claro, a gente sabe que muitas vezes as pessoas fazem de tudo para ficar no poder só pelo poder, né, ou por enriquecer-se pessoalmente. Mas seria um erro exigir dos políticos que eles sejam sempre, que hajam sempre de forma moralmente inatacável. Se com isso entendemos, mais uma vez, né, uma moral individual. Então, que eles nunca mintam, que eles sempre mantenham as palavras, uma vez que eles deram uma palavra, que eles mantenham as suas promessas, porque isso também, às vezes, depende de circunstâncias que não estão em seu poder, né. Então, o risco é de cair no moralismo político. Então, eleger o político pelo seu caráter moral, ou escolher ou julgar um político pelo seu caráter moral, isso é complicado, porque, na realidade, às vezes tem políticos que podem ter um caráter moral rigoroso, mas que são péssimos para o país, né? Justamente porque eles não conseguem abrir mão de seus princípios rígidos e de entender que, muitas vezes, também os valores morais ao redor do qual eles organizam a sua vida não são necessariamente compartilhados também pelos outros, né? Pense numa sociedade complexa e plural, como, por exemplo, a brasileira. Imagina um político que vai dizer, eu sou, sei lá, cristão e vou impor ao país os meus valores religiosos. Não, você não pode fazer isso. Você não pode. E se você não está disposto a renunciar, a abrir mão, então, dos seus princípios desse ponto de vista, é melhor você não entrar na política. Porque isso significaria, na realidade, isso resultaria numa forma de tirania, né, de imposição de seus valores morais ao resto da população. Agora, é claro, mais uma vez, isso não significa que na política não existe moralidade ou que tudo vale, né? O Maquiavel que faz essa distinção entre
em moral individual e política, ou melhor, eu diria ética política, por exemplo, condena a corrupção, né? Para fazer um exemplo clássico. Claro que ninguém vai dizer que a corrupção é legítima, né? Mas certas formas de barganha política não são corrupção, são justamente uma maneira de apaziguar os diferentes interesses conflitantes, né? Porque também tem isso, né? Não pode, em nome de uma certa ideia moral, impor um interesse específico, né? Ok, Alessandro. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e eu deixo os minutos finais aí para suas considerações e para falar mais um pouco da revista, como o pessoal pode acessar. Desculpe, e eu quero falar para você, já falei fora do ar, vou repetir, que as portas do canal Linha de Divisa estão totalmente abertas para todo pesquisador acerca da ética e dos valores morais, tá bom? Perfeito. Você passou já o link da revista, né? Então, eu vou colocar mais uma vez, enquanto você fala. Tá aí, perfeito. A revista, exatamente. É só clicar neste link, né? Você vê no portal dos periódicos da Universidade Federal de Santa Catarina. Clicando neste link ou colocando no Google ética com ETHIC arroba. No link não aparece o arroba porque isso seria um problema para acessar o link, né? É só colocar ética e UFSC no Google e você encontra o site da revista. O site da revista está, você encontra na primeira página o número atual, mas no menu que está lá em cima, na barra do menu, tem também a possibilidade de acessar os números anteriores da revista, e lá você encontra todos os números ordenados cronologicamente, né, então os mais recentes, até chegar aos mais antigos, justamente de 2002, né, tudo está online, então é bem fácil de acessar, e cada artigo está disponível em PDF, então é só baixar o artigo ou acessar diretamente na revista, você pode ler também diretamente, mas normalmente as pessoas preferem baixar o artigo e ler o artigo em PDF, pode salvar no seu computador, não tem problema nenhum. O artigo justamente, a gente é open access e seguimos a ideia do Creative Commons. Isso significa, você pode citar o artigo, desde que você indique qual é a fonte, tá? A gente não está exigindo direitos autorais em nada, os autores, infelizmente, não recebem nada, mas justamente a ideia de que este saber é um saber que deve ser divulgado, né? Ok. Alessandro, muito obrigado. Vou pedir para você ficar mais 2 minutinhos aí, depois que eu encerrar a live, e a gente volta a conversar outras vezes no futuro, tá bom? Pode ser. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos e sigam a linha de divisa. Ok.